Boa tarde, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Como sempre, como toda semana, vamos dar início ao nosso culto. Eu quero convidar cada um de vocês, onde vocês estão, nas suas casas, do jeito que estão, que se consagrem para esse momento tão especial da semana, onde que nós nos reunimos como comunidade para cultuar o nosso Deus. E o que nos une é o que faz esse momento ser especial. O Espírito Santo de Deus que habita em nós nos une como corpo de Cristo. E eu quero ler um trecho das Escrituras para nos inspirar no início desse culto. E comecei o início dessa semana a ler o livro de Salmos. E é melhor, eu comecei a degustar o livro de Salmos. Cada salmo desse eu leio 1, 2, às vezes até 3 vezes, para perceber o que está acontecendo ali. E não foi diferente quando eu li o Salmo 2, o Salmo 3, que é o Salmo de Davi, quando fugiu de seu filho Absalão. E a gente vai notar que quando ele escreve, ele realmente passou por algumas adversidades. Mas vamos ver o que é que ele diz, principalmente no início do Salmo de número 3. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória, e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do meu santo monte Ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. São tantos os desafios que nós temos que enfrentar nesse mundo atual, mas lembre-se sempre da promessa do Senhor. E Davi aqui como que repetindo o que Jesus veio falar lá na frente, já disse lá atrás, o Senhor Deus está conosco. Amém? Vamos orar nesse momento. Querido Deus, muito obrigado por essa promessa, muito obrigado por essa palavra tão ungida, tão forte, que vem lá do teu servo, do santo Davi. Em nome de Jesus nós te louvamos por isso, te louvamos porque essa palavra desperta em nós esperança, aumenta a nossa fé de que o teu Espírito Santo está conosco, está nos abençoando e a tua companhia é presente constantemente. Queremos pedir a tua bênção sobre o nosso culto, onde quer que estejamos, que a nossa mente esteja voltada para ti. Nós decidimos participar desse culto com tudo que nós podemos participar. Assim, então, nós consagramos esse momento, o nosso louvor, a palavra, a nossa comunhão espiritual através da rede da internet. Assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos louvar ao Senhor aí mesmo onde você está. Amém, Zani? Vamos louvar ao Senhor? Aleluia, vamos louvar o Senhor. Fazer desse momento um encontro marcado com o Senhor para celebrar. Onde você estiver, esse momento, faça com que o céu se abra em louvor, em gratidão. Traga para Ele o seu coração, porque Ele é digno. E Ele quer muito esse encontro hoje com você. Então não perca esse momento de permitir que o Espírito Santo de Deus toque o seu coração. E em louvor, em gratidão ao Senhor, vamos celebrar esse culto essa noite. Nessa tarde feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei o encontro com Deus. Em Jesus eu toquei salvação, encontrei e a paz
para o meu coração. Ele muito me amou e do mundo me tirou. Hoje eu sinto de Deus o perdão. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, suas mãos me guiará. Basta que me toque. Diga uma vez mais. Basta que me toque, Senhor. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, suas mãos me guiará. Basta que me toque, Senhor. Tocou-me, Jesus, tocou-me de paz, Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Diga uma vez mais, tocou. Tocou-me, Jesus, tocou-me de paz, Ele encheu meu coração. Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo, desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, e senti seu terno amor. Tenho achado paz e vida. Tenho achado paz e vida. Pra sempre cantarei seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me de paz, Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Diga uma vez mais, quando o Senhor Jesus me tocou. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Aleluia, aleluia, aleluia. E por isso eu o louvarei todos os dias da minha vida. Aleluia, eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia.
És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiante fui agitado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu a única razão, és tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo, em todo tempo te louvarei. Esse é o compromisso do nosso coração, Senhor. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Meu bom Jesus, meu bom Jesus. Aleluia. Aleluia. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor. Te louvamos pelo que o teu amor e a sua presença causam em nosso coração, Jesus. Tanta gratidão no meu coração, a despeito de tantas situações difíceis que temos vivido, de tantas dores que temos que lidar, de tantas pessoas que neste momento podem estar chorando, sofrendo, tantas pessoas internadas nos hospitais. A tua presença, Senhor, é o que precisamos. Tua presença enche o nosso coração de paz, de alegria, de vida, de renovação. É algo que as palavras não conseguem expressar, Senhor. E eu quero te louvar, porque sabemos que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Que presença maravilhosa, Senhor, que presença maravilhosa. O Senhor não nos deixou órfãos, mas o teu Espírito Santo habita em nós.
E onde estivermos, como estivermos, o Teu Espírito está conosco. Por isso te damos glória, por isso podemos nos levantar e dizer: sim, eu te louvarei. Por isso te agradecemos, Pai. Por isso te damos o nosso louvor e honra, porque Tu és digno, digno para todo sempre. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me
Aleluia. Te adoramos. Santo Espírito, Pai amado, Filho bendito, Cordeiro de Deus, te adoramos. Aleluia. No site da igreja você vai encontrar os dados bancários da igreja e você pode entregar o seu dízimo e a sua oferta. Essa máscara aqui já está fazendo parte da nossa vida. Os mais distraídos, né, vão fazer o quê? Eu acabo esquecendo de tirar. Ok. Então, como eu falei, você pode ver esses dados, quem ainda não tem, ok? E nós vamos providenciar para colocar aí na hora da oferta. Pai, muito obrigado, então, pela tua fidelidade sempre. A tua provisão, ela é visível e é também invisível. Muitas coisas que o Senhor tem nos suprido em todas as áreas das nossas vidas, nós não conseguimos ver. E nós te louvamos por isso. E assim nós consagramos os nossos dízimos e as nossas ofertas em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, Sabe o quê? que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Canta pra gente, Alisson. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então
Jesus que vive está. Aleluia, se Ele vive está. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, desde agora e para todo sempre. Glorificamos a Deus por causa da sua presença em nossas vidas. É porque Ele vive que tudo faz sentido. É porque Ele vive, está entre nós, está em nosso meio, que todas as coisas, até mesmo as dificuldades que nós enfrentamos na pandemia, todas essas coisas encontram nele um sentido maior, porque a nossa vida não fica e nem está resumida a essas coisas que nós passamos, mas por conta da presença dele, nós entendemos que esse é um tempo, é um período em que nós estamos atravessando, mas que a glória do Senhor há de encher o nosso coração, para que nós possamos transmitir aos outros a paz de Cristo que excede todo entendimento. Como nunca a presença de um cristão cheio do Espírito Santo tem sido necessária nesse mundo. É importante que o seu coração possa descansar nele, para que você transmita esperança em Deus, porque o Senhor há de fazer todas as coisas da melhor forma possível. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 1. Nós leremos os versos 10 até o 14. João capítulo 1, versículos 10 ao 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Repetindo o versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar ao nosso Pai Celestial. Senhor Jesus, que texto lindo, tremendo, impactante, mobilizador das nossas vidas. É exatamente isso que nós rogamos que o Senhor faça nessa tarde. O Senhor mobilize o nosso coração. O Senhor impacte a nossa vida, o Senhor transforme a nossa alma na reflexão da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Evangelho de João é um evangelho lindíssimo. Os 4 evangelhos, na verdade, trazem não apenas a biografia de Jesus, mas as intenções de Deus. Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como evangelhos sinóticos. Sinótico, essa palavra sinótico quer dizer que tem a mesma visão. Mas o Evangelho de João, ele tem uma visão diferente. Ele não inicia, por exemplo, com o nascimento de Jesus e nem traz a mesma sequência, da história de Jesus. Ele inicia com Jesus explicando que Jesus é Deus. No versículo 1 do primeiro capítulo, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mas aqui no versículo 14, eu quero fazer desse versículo a nossa âncora, o ponto de referência da nossa reflexão.
Existem algumas verdades sobre a obra de Jesus Cristo, sobre os efeitos da pessoa de Cristo na tua vida e na minha vida, que são muito importantes. E o primeiro deles, essencial para que você compreenda a raiz do Evangelho de Jesus, é a transição. Quando eu olho para esse versículo, eu enxergo a transição que o Senhor fez e está fazendo na humanidade a partir da encarnação do Verbo. Ora, o que é a transição? É que Jesus é a palavra de Deus, ou seja, palavra não é física. Jesus, ele traz consigo tudo o que Deus é, toda a intenção de Deus, todo o comunicado de Deus, toda a intenção de Deus, o poder de Deus. É importante compreender, na visão grega, que palavra era o nome de um Deus que estava acima de todas as divindades. Logos. E João, quando fala que o Logos se tornou carne, ele está apontando para uma transição. Que transição é essa? É que Jesus precisou nascer da carne para que eu pudesse nascer do Espírito. Essa é a transição. Sem a vinda de Jesus a esse mundo, primeiramente fazendo a transição ele mesmo, de espírito, palavra, para físico, carne, tornando tangível, palpável, compreensível, inteligível, aquele que não tem explicação. Há uma dobra na história, nos 33 anos que Jesus viveu nessa terra. Há uma dobra na história. Porque aquele que nem o nome se pronunciava por respeito, torna-se um humano como nós. E a razão da sua humanidade é o resgate. É porque, quando Deus criou o ser humano, o primeiro criado foi Adão. Adão não é um nome próprio como João, José, Pedro, Domingos. Adão significa humano. Por isso é que quando o Gênesis está falando sobre a criação, diz que Deus criou Adão, o homem, o ser humano, macho e fêmea. 2 tipos de humanos. Então, ambos eram Adão, neste sentido. E Adão diz, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Há agora uma distinção. É importante nós entendermos que esse primeiro casal quebra o plano de Deus. Adão quer dizer humano. Essa humanidade nele representada quebra o plano original de Deus no pecado. Então, por essa razão, Jesus se torna um ser humano. Porque, segundo o apóstolo Paulo, ele tornou-se o segundo Adão. Por que o segundo Adão? Para poder fazer a transição. Porque se o primeiro Adão havia se desviado completamente do caminho, se naquele ser humano, Adão, designado Adão, a humanidade saiu dos caminhos de Deus, seria necessário um segundo Adão. Um segundo ser humano, vindo do Pai, do sopro do Pai, a própria palavra, o próprio Deus, para reestabelecer a ordem e fazer a transição. Portanto, nós só temos a oportunidade da salvação, porque Jesus Cristo veio, tornou-se um ser humano. A morte, lá na frente, é a chancela e é o sacrifício que cobre todo o pecado.
Mas este sacrifício não seria possível sem um corpo. Então é preciso que você entenda que o segundo Adão vem para substituir o primeiro e para recomeçar, viver no corpo físico, experimentar a dor, experimentar a traição, experimentar a tentação sem jamais pecar. Caminhou durante 33 anos, refazendo o caminho de Adão, tendo sempre as duas árvores diante de si, tendo a possibilidade do pecado, tendo a possibilidade, porque Jesus não foi tentado apenas naquele momento em Lucas, quando o Espírito conduz ao deserto para ser tentado. A Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, mas nunca pecou. E no próprio texto, o evangelista nos diz que o diabo o deixou até ocasião oportuna. Houveram outros embates. No entanto, não estão escritos, não diretamente, mas nós vemos um outro embate antes da crucificação. Quando Jesus é assaltado por uma turba de demônios que ali estão para oprimi-lo, numa angústia lancinante, e ele se lança nos braços do Pai. Em todo o tempo, Jesus esteve diante das duas escolhas, e ele sempre escolheu caminhar com Deus. Ele refez a caminhada de Adão, para que nós pudéssemos nascer de novo, para que nós tivéssemos a possibilidade dessa transição. Por isso é que João está dizendo, aquele que a palavra tornou-se carne. Mas há uma segunda colocação aqui, é que Jesus, a palavra, tornou-se carne para acabar com o vazio, para livrar você e eu da ausência de Deus que foi imposta por conta do pecado. Por isso, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Deus no meio da humanidade. Essa sempre foi a história de Deus. Sempre. Qualquer visão de evangelho, qualquer fala sobre Deus, que quebre essa lógica do desejo divino de amar e viver junto do ser humano, é espúria. Não acredite. É interpretação e fajuta. Porque a linha de costura contínua em toda a Bíblia é a busca que Deus faz pelo ser humano, em todo o tempo. Em todo o tempo. Então, quando Deus criou o ser humano, todos os dias ele passeava no jardim e conversava com o ser humano. Daí o ser humano abortou o plano e Deus continuou buscando este ser humano. Buscou Abel, buscou Caim, para manter comunhão, para falar apenas dos expoentes. Buscou Noé, buscou Abraão, buscou Moisés. Antes de Moisés, buscou os patriarcas. Então, se você prestar atenção, em todo o tempo Deus está buscando. E em Moisés, Deus começa a habitar no meio do povo. Palavras do próprio Deus. Eu estarei no meio de vocês, num local, numa tenda, numa cabana chamada tabernáculo, onde a presença do Senhor ali se manifestava. De noite havia uma coluna de fogo e de dia havia uma nuvem espessa que conduzia o povo hebreu. E quando a nuvem andava, o povo andava. Quando a coluna de fogo se movia, o povo se movia, seguindo a direção de Deus. Prova de que Deus está sempre buscando a companhia do ser humano. Agora, em Jesus, ele literalmente rasga o véu.
porque ele não apenas vive, ele não apenas está espiritualmente entre nós, ele mora conosco. Ele habita, ele viveu entre nós. Ele viveu como um de nós. Isso mostra que Jesus é a pessoa que torna palpável Deus. E nos ensina a chamar Deus de Pai. Propõe um relacionamento diferente de todas as relações. Se você já leu um mínimo de mitologia grega, não existe amor e nem paternidade nos deuses gregos, eles são cruéis. Os deuses maias exigem sacrifícios e deuses incas exigem sacrifícios humanos. Baal exigia sacrifício humano, Dagon exigia sacrifício humano. Então, o cristianismo e o judaísmo é a contramão de todas essas coisas. Porque, especialmente no cristianismo, nós aprendemos que Deus é um Pai. Por isso que quando Jesus ensina a oração mais famosa, ele diz assim: quando vocês forem orar, digam assim: Pai nosso que estás nos céus. Essa simples frase de Jesus tem duas verdades eternas. Primeiro, que Deus é Pai. Segundo, que nós somos irmãos. A humanidade é toda irmã. Então, se o Pai é nosso, somos irmãos. Jesus tornou palpável, tangível, aquele que é Espírito. E a sua forma de viver nessa terra mostra como nós podemos viver na presença de Deus. É o segundo Adão que abriu o caminho. É o véu do templo, que é a sua própria carne, rasgada, para que a barreira que dividia o humano do divino fosse quebrada. E João também nos diz uma terceira coisa, é que essa palavra nos mostrou a glória do Pai. Jesus é a manifestação da glória de Deus na terra. Presta atenção. Vimos sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai. Vimos sua glória. Como assim vimos sua glória? Se Jesus, quando veio como humano, sujeito a dores, Isaías 53 nos diz que ele era um homem de dores, experimentado no trabalho, sabia o que é o padecer. Descrevendo Jesus na cruz, ele diz: não havia aparência e nem formosura, era como um de quem nós desviávamos o rosto, porque estava desfigurado. Como isso é glória de Deus? Como é que João pode dizer que viu a sua glória, glória como do unigênito do Pai? Nós somos muitas vezes tentados a dizer, lá no Monte Tabor, quando Jesus se transfigurou, aí sim é que João está dizendo, vimos a sua glória. Ou talvez lá no Apocalipse, quando ele caiu como morto aos pés do Senhor, porque diz assim, então ali foi que João viu a sua glória. Eu lhe digo que não. A glória de Deus é manifesta no fato de o Rei dos Reis não ter nascido em Jerusalém, na grande capital, mas ter nascido numa vila tão insignificante, que até hoje não se sabe exatamente onde ela está. Jesus nasceu em Nazaré, um cantãozinho qualquer, de gente muito pobre. É ali que o Rei dos Reis nasceu. Presta atenção. Foi ali que ele foi criado, melhor dizendo. Presta atenção que
O caminho da glória de Deus é diferente do caminho da glória de César. Se você tentar entender a glória de Deus como a glória dos Césares, dos czares, dos monarcas, dos imperadores, você não vai conseguir compreender Jesus. Interessante, lembrando agora do Indiana Jones. Quantos aqui não eram nascidos? Indiana Jones, no filme em que o Sean Connery trabalha, né, faz o papel do pai do Indiana Jones. Eles estão em busca do cálice de Jesus. Há uma cena em que há diversos cálices de ouro cravejado com diamantes, e tem um bem feinho, bem acabadinho, bem usadinho. Aquele representaria a glória de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque, de acordo com a Bíblia, quando Moisés pede para ver a glória de Deus, que Deus o coloca numa fenda na rocha e tapa a fenda com a mão e passa, e diz assim: Moisés, você vai me ver, mas é de costas, porque ninguém pode ver a minha face, não dá para permanecer vivo depois disso. Aí o texto diz, é literal, então Deus fez passar diante de Moisés toda a sua bondade. Toda a sua bondade. Essa é a glória de Deus. A glória de Deus não é o fato de Ele fazer os céus e a terra. A glória de Deus não é o fato dele ser uma luz refulgente, brilhar e ser um fogo consumidor. Ele poderia ser tudo isso e ser mau. Nós estaríamos em péssimos lençóis. Se Deus fosse grego, a sua glória é o fato dele ser tudo isso e ser manso e humilde de coração. Não se pode dizer que o Deus revelado na Bíblia não é manso e humilde de coração. Porque a forma como ele sempre foi rejeitado pelo ser humano, presta atenção, você não precisa percorrer toda a Bíblia para ver isso, leia só o livro dos Juízes, um período de cerca de 300 anos, em que Deus estava sempre investindo no ser humano, e o ser humano quebrando a banca, desprezando Deus. Aí o ser humano ficava em socorro, em perigo, socorro Deus, levantava um juiz. Daí, às vezes, até o próprio juiz era corrupto, como foi Sansão. Presta atenção. E Deus continua fiel a este ser humano, buscando como é que se diz, porque aí muitas pessoas se enganam pela cultura do texto, pelas nuances culturais do texto, que é muito antigo. A maioria aqui, digo com certeza, nunca viu uma galinha sendo degolada, viu? Isso é estranho para você. Os que são lá do interior já viram, né? Uma facada que assim, passa aqui, ó, a pobre da galinha fica com as unhas assim, ó. Quando eu era criança, que a gente ia comprar frango, não tinha na geladeira, no supermercado. A gente ia lá na loja, lá, seu Zé, me deu um frango abatido, era na hora. Então tinha uns conezinhos que o cara chegava, pegava, botava o frango lá e puxava a cabeça aqui e fazia assim, sangue para todo lado. Para a maioria dos jovens, isso é horrível. Eu concordo. Mas numa sociedade criada na guerra, isso aí, se você fugisse com medo,
você seria considerado alguém insano. Não vai comer, rapaz? Vou. Então, por que é que não quer matar? Matar era comum. Então, o texto é escrito neste sabor de cultura. E algumas pessoas se confundem. No entanto, a glória de Deus vai sendo manifesta em toda a Escritura como um Senhor misericordioso. Esperar 70 anos avisando, através do profeta Jeremias, 70 anos. Vocês busquem outro caminho, porque senão os assírios, os babilônios entrarão na cidade e levarão vocês embora. Olha, o remédio foi duro? Foi muito duro. Foi muito duro. Mas você não pode perder de vista que se não fosse aquela ação de Deus, você e eu estaríamos condenados ao inferno. Não haveria salvação, porque a aliança que Deus havia feito com Abraão teria sido quebrada, não haveria possibilidade. Então preste atenção. Jesus é Deus, e Ele nos mostra a glória do Pai. E a maior glória que nós enxergamos em Deus é a cruz. Porque na cruz estava o Deus soberano. Porque na cruz morre aquele que é eterno. Porque na cruz os nossos pecados são castigados na pessoa de Cristo, que é o próprio Deus. Para que o ser humano não perecesse eternamente no inferno. O próprio Deus se torna cordeiro e morre em nosso lugar para redimir a nossa alma. Ele não é apenas o segundo Adão. Ele é também o sacrifício que ano após ano se fazia para o perdão dos pecados. E é pelo sangue de Jesus Cristo, executado covardemente, é por esse sangue que o nosso pecado teve perdão. No nascimento começa a transição. Na morte, esse processo de transição está completo. Na ressurreição, ele é autenticado. Por isso é que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Por isso o versículo 13 se justifica. Quando, falando sobre Jesus, indo um pouquinho antes, veio para o que era seu, no versículo 11, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Os quais, olha a transição, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E por que nasceram de Deus? Porque aquele que é a palavra se tornou carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. É essa mesma glória que Jesus vem nos trazer. A presença de Deus em nossas vidas. Não há tesouro maior, não há fato mais importante do que a manifestação de Deus para você, livre. Livre. Assim como foi comigo, eu sei que foi com você também, com cada um de nós aqui. Quantas vezes antes de você entregar a sua vida a Cristo, quantas vezes Deus chamou você? Você sentia, você percebia que Deus estava te convidando. Coração duro, a gente não vem. A primeira vez que Cristo apresentou-se para mim, eu era uma criança. Lá pelos meus 8 anos, 9 anos de idade. Eu senti a presença de Deus num culto. E eu desejei entregar a minha vida a Cristo ali.
Depois, diversas vezes durante a minha adolescência, eu tive aquele momento de encontro. Mas somente na minha juventude, aos 19 anos de idade, foi que eu tomei uma decisão. Agora preste atenção na paciência de Deus. Preste atenção na paciência de Deus. Quando eu me tornei ateu, quando eu disse Deus não pode existir, não faz sentido, Ele continuou me amando. Ele continuou buscando a minha alma, assim como é com você, com cada um de nós aqui. Essa é a glória de Deus. Manifesta. Então busque intimidade com Deus. Essa é a nossa resposta. Busque a presença de Deus. Aprofunde-se na sua fé. Não fique raso. Não seja raso na sua experiência com Deus. Clame ao Senhor e Ele vai revelar-se à sua vida. Ele vai revelar-se ao seu coração. Porque essa é a dinâmica de Deus. A glória de Deus no tabernáculo era o peso da presença dEle. E essa glória, do peso da sua presença, enche também a nossa vida e enche também o nosso coração. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali. Mateus 18, 20. Então, quanto mais fome temos, quanto mais sede temos, mais a glória do Senhor se manifestará em nossas vidas. Agora, é preciso que você quebre os paradigmas e deixe que Deus se revele como Ele quer se revelar para você. Não tente colocar Deus dentro de uma caixa. Ele não cabe. Por isso que Ele nunca aceitou imagem. Não faça para você imagem, nem escultura de coisa alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra. Não faça, porque a imagem é tentar definir Deus. Olha, Deus é assim, Jesus é assim. Não tenta definir, porque você não vai conseguir. Busque a presença de Deus. Quebre o paradigma. Como é que você acha que tem que ser? Deixe que Ele se revele. Porque se a gente não quebrar o paradigma, a gente não vai ouvir a voz de Deus. Se você prestar atenção, Elias, quando estava numa profunda de uma depressão, pedindo a Deus para morrer, essa petição geralmente é caracterizada pela depressão grave. Quando a pessoa está em uma depressão, que é uma depressão grave, ela tem ideias de morrer, como Elias. E aí, Elias, acostumado a grandes coisas, achou que Deus viria, era o paradigma dele. Achou que Deus viria no trovão, achou que Deus viria no terremoto, achou que Deus viria na ventania, e Deus chega para falar com ele no cicio do vento. É aquela brisa leve. É preciso quebrar o paradigma. O que é um paradigma? É uma tabulação do pensamento. É uma forma. Quem desenvolveu essa ideia de paradigma foi um filósofo chamado Thomas Kuhn. Na Revolução das Ciências. Quando ele diz que um paradigma é quebrado quando as perguntas não são mais respondidas por aquele paradigma antigo. Aí ele se quebra. Então, preste atenção, Deus está quebrando paradigmas. Certa vez, uns cientistas explicaram como é que um paradigma é formado. Eles colocaram alguns macacos num vívere, numa jaula, e colocaram uma escada com um cacho de banana. E todas as vezes que um macaco ia subir, então o cara lá apertava o botão e água gelada em cima dele. Até que os macacos não subiam mais. Eles comiam outras coisas, mas ninguém subia lá no cacho de banana. Aí eles começaram a colocar macacos novos.
Na hora que o macaco novo, não fazia parte da experiência, ia subir, a primeira coisa que ia fazer, os outros pegavam e davam uma surra nele. E aí os cientistas foram trocando os macacos. Até que não tinha mais nenhum macaco da primeira geração. A experiência do esguicho não existia mais. Quando botavam um macaco novo, que ele ia subir, os outros batiam nele e não sabiam por que estavam batendo. Isso é um paradigma. Nos faz agir no automático. Quais são os teus paradigmas sobre Deus? Eles precisam ser quebrados. Porque Deus não obedece paradigmas. A experiência com Deus é pura. É entre você e Ele. Não adianta querer ter a experiência do pastor Castellani. Não adianta querer ter a experiência da Isaniro, ou a experiência do Léo. Não adianta querer ter a experiência do outro. É sua experiência com Deus. Então não se conforme. Busque a presença do Senhor. Porque Ele veio revelar-se a você. E na pessoa de Jesus Cristo, a última coisa é que a palavra trouxe a graça de Deus até nós. Ele veio, vimos a sua glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Só essas duas palavrinhas dá 2 sermões, bem direitinho. Cheio de graça e de verdade. Eu quero convidar você, nesse instante, a curvar a sua cabeça. Estamos diante da mesa do Senhor. Vamos tomar a ceia do Senhor. Não tente dizer a Deus como Ele tem que ser. Lide com Deus como Ele é, como Ele está se revelando para você. Se Deus está desejando se revelar pelo cicio do vento, acolha, louve ao Senhor e ouça a sua voz. Se Deus está revelando a si mesmo através das circunstâncias, acolha a revelação de Deus, aprofunde-se, porque essa é a nossa caminhada com Ele. Precisamos aprofundar o nosso coração, encher o nosso coração do amor e da graça de Deus. Vamos orar ao nosso Pai Celestial, aí mesmo onde você está. Ore ao Senhor. Senhor Jesus, bendito sempre seja o Teu nome, de geração em geração. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Que a Tua boa mão possa nos conduzir na vida e que nós possamos saber onde o Senhor está se revelando. Que a Tua palavra seja plena em nossos corações e que nós tenhamos uma experiência profunda contigo, uma experiência plena contigo, que quebre todos os paradigmas, que rompa a experiência do outro, para que nós tenhamos a nossa experiência com o Senhor. Que seja assim, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar você agora a tomar parte na ceia do Senhor, esse momento tão especial que é a ceia do Senhor. Aleluia, amém. Glória a Deus. Nós vamos juntos celebrar a ceia do Senhor nesse momento. E o que nos faz estar aqui para celebrar essa ceia é o Espírito que nos une, como eu disse no início do culto. É o Espírito Santo de Deus, é um espírito de comunidade. E quando nós nos aproximamos da ceia, nesse espírito, é bom que a gente se lembre
dos outros, que nós possamos fazer esse exercício de altruísmo, de tentar nos colocar no lugar do outro. E nesse momento, então, antes de nós celebrarmos, eu gostaria de convidar a cada um de vocês a fazer uma oração de intercessão no espírito do corpo de Cristo, pelos enfermos da igreja. Temos uma lista lá no WhatsApp de várias pessoas, algumas já estão bem, outras ainda não. Eu tenho aqui comigo uma listinha do Flávio e a Radassa, que pai e filha, que adoeceram, estão com Covid. O Anchieta, que tem lutado já há algum tempo contra o Covid. Vamos orar, e mais todas essas pessoas que estão lá arroladas, você pode fazer esse exercício de altruísmo depois também na sua casa, em outro momento, orando, intercedendo, pedindo, clamando a Deus por essas vidas. Amém? Vamos orar juntos antes de nós começarmos? Senhor Deus, nós cremos no Teu poder sarador. É nesse Espírito, Senhor, a Tua palavra diz que pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados, ó Pai. E eu quero ministrar uma unção de cura sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, as nossas irmãs que estão sofrendo, estão passando por esse momento de vale da sombra da morte, Senhor Deus, lutando contra algo, Senhor Deus, que afeta, que é assustador, ó Senhor Deus, que nos amedronta. Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, onde esteja cada um desses irmãos enfermos, nós ministramos uma unção de cura. Espírito Santo de Deus, faz cumprir a palavra do Senhor de cura, de restauração física na vida de cada um desses irmãos. Nós estamos aqui e pedimos a Ti, ó Pai, porque Tu és a nossa esperança e Tu és o poder que nós podemos invocar no nome do Senhor Jesus Cristo, para que milagres e o Teu poder seja, Senhor Deus, ministrado sobre a face da terra, sobre a vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Amém. Diz o texto, então, das Sagradas Escrituras que o texto diz que naquela noite em que Jesus foi traído, né? Só um minuto. Sim, agora sim, eu quero que você também se prepare, né, para celebrar a ceia aí com seus familiares, com quem você está aí, e juntos podemos fazer isso. O que é que diz a palavra que eu iniciei dizendo? Que naquela noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão, deu graças a Deus por aquele momento. Como o pastor Domingos disse, era um momento de salvação, era um momento da consolidação, da restauração da nossa amizade com Deus. E então Jesus partiu o pão e entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai dele, comei dele todas as vezes em memória de mim. Isso é o meu corpo entregue por amor a vós. Amém? Enquanto nós aqui vamos celebrar a ceia com os irmãos do louvor que estão aqui, você vai se preparando, vai distribuindo aí o seu pão também, partindo o seu pão, e já nós retornamos. E contemplo a tua glória, me esvazio e me prostro aos teus pés. Os
queremos orar nesse momento, consagrando todos os elementos. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos juntos aqui com os elementos que nós estamos usando, o pão e o vinho, com os elementos que os irmãos estão usando em suas casas, que esses elementos sejam separados agora, para nós celebrarmos a nossa comunhão contigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E como Jesus falou, ele disse: depois tomai do pão e comei. Foi assim que ele fez, e nós vamos fazer agora. Vocês podem fazer, que nós vamos fazer aqui, em nome de Jesus. Amém. Vamos todos participar do pão? Juntos? Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor é alimento para nós. A tua palavra ministrada, a palavra viva que está em nossas mãos, a palavra ministrada na comunidade, são alimentos para as nossas vidas, para as nossas almas. E o Senhor também tomou do cálice, em segundo momento, na ceia, e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Estamos aqui, e vocês aí, unidos pelo Espírito Santo de Deus, que faz com que esse momento seja especial. Vamos todos tomar do vinho nesse momento, celebrando o perdão dos nossos pecados, a obra concluída do Senhor Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Amém? Tomemos todos. Louve ao Senhor, levante a sua voz em louvor e engrandecimento do nome do Senhor, nesse momento, por tão grande salvação, por tão grande comunhão, tão grande coisa Ele fez por nós, indo até o fim. Senhor Jesus, Tu és digno de toda a nossa adoração, Tu és digno de todo o nosso louvor, Senhor Jesus, porque nós vemos momentaneamente, como Paulo disse, olhando para um espelho que não era muito nítido, mas chegará um dia que nós veremos a grandeza da salvação que aconteceu conosco. Um dia nós vamos ver a grandeza do nosso Deus, nós vamos ver e vamos ser surpreendidos cada vez mais. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o melhor ainda está por vir, e nós cremos nisso. Aleluia, aleluia, aleluia. Depois de ceiar, diz a palavra que eles foram e cantaram um hino. Vamos cantar juntos ainda nesse momento. Foi tão triste ver no seu olhar a dor que ali sentia. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados. E com autoridade garante vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador.
Foi tão triste ver no seu olhar a dor que ali sentias. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus pecados. E com autoridade garante vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu e entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Diga, mas a cruz, mas a cruz não conseguiu vencer ao autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus queridos irmãos, eu queria que nós passássemos uma semana de oração e nós estejamos unidos em oração nessa semana, todo o tempo. Se você orava um pouquinho, ore mais, separe mais um teu tempo para estar na presença do Senhor, ok? Vamos sempre se lembrar disso, de que a oração nos une ainda mais ao coração de Deus, amém? Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos então pela tua palavra, te agradecemos pela ceia que celebramos e pedimos que o teu Espírito Santo esteja visitando os irmãos, a congregação nos seus lares, onde cada um está, Pai. Abençoe a semana de cada um de nós, nos dê discernimento do tempo em que nós estamos vivendo, nos dê determinação, Senhor Jesus, para que nós sejamos protagonistas no mundo espiritual, ó Senhor Deus, e não vítimas, ó Pai, que estamos aqui somente para ser vitimados pela vida, pelas coisas, mas que as tuas pisaduras nos sararam e nos saram, Senhor, que nós possamos assumir esse papel de protagonista, Senhor, orando, clamando, estando na tua presença e intercedendo, Senhor Deus, por aqueles que nós sabemos que estão em dificuldades, em nome de Jesus Cristo. Assim oramos, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja. Assim oramos em nome de Jesus. E a igreja diz amém, 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 amém. Vamos dizer juntos aí mesmo em casa? Vamos lá. Ide na paz de Cristo, sede corajosos, fortes no testemunho do Evangelho entre os homens, servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo.
Aleluia! Aleluia! Deus abençoe. Boa semana para cada um de vocês, para toda a comunidade.